2 meses, membros do grupo terrorista Hamas invadiram território israelense, disposto a matar todos que estivessem na frente deles. As formas de matar e humilhar os israelenses foram as mais cruéis. Atiraram em bebês, queimaram casas com pessoas dentro e cometeram crimes sexuais contra mulheres. Parte dos crimes foi filmada pelos terroristas. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nita Efraim, sou jornalista. Cerca de 1.200 pessoas foram assassinadas naquele dia. 2 meses depois, muitos ainda tentam negar a relevância do que aconteceu no dia 7 de outubro. Em uma tentativa talvez desesperada de comprovar para o mundo a gravidade do ataque, Israel convocou jornalistas pelo mundo para assistir às cenas daquele massacre. Hoje, a gente tem a oportunidade de conversar com um desses jornalistas que viu um pouco do que foi efetivamente o 7 de outubro. E a gente aproveita também para discutir um pouco de como tem sido a cobertura dessa guerra. Nosso convidado é o jornalista Pedro Doria, editor do Canal Meio. Pedro, muito obrigada por topar conversar com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Vamos lá. Pedro, será que você pode começar contando como que foi esse convite para assistir as cenas do dia 7 de outubro? Como foi no dia? Não pôde levar celular, não pôde registrar nada. Então, como que foi absorver toda aquela informação? E antes de você responder, já aproveito para dizer que aqui na descrição desse episódio eu vou deixar o link do vídeo do Canal Meio em que o Pedro fala um pouco mais sobre o que ele viu esse dia, mas acho que é legal a gente começar por aí. Eu escrevo sobre o conflito entre Israel e a Palestina há quase 25 anos, eu acho. Quer dizer, não é um assunto que é novo para mim. Eu já trabalhava como jornalista cobrindo a área quando houve o encontro de Camp David promovido pelo presidente Bill Clinton com Yasser Arafat e Ehud Barak, que foi a primeira vez que Israel fez uma proposta concreta de divisão de território para se erguer o Estado palestino, e é um tema sobre o qual eu trabalho há muito tempo. Então, de certa forma, eu sempre tive algum tipo de contato com ativistas de um lado e de outro, principalmente ativistas ligados à causa de Israel. E foi através de um desses grupos, do grupo Stand With Us, que me ligaram para perguntar se eu estava interessado em ver o filme. Eu moro no Rio de Janeiro, o filme foi exibido... Foram 2 exibições aqui no Brasil, uma em Brasília e outra em São Paulo. Me perguntaram se eu toparia ir. Foi um convite meio que de um dia para o outro. E eu topei ir por uma razão muito simples. Eu já imaginava que ia ser um filme muito difícil, mas eu acho que existe um papel, e que está diretamente ligado ao trabalho do jornalismo, de prestar testemunho. Quer dizer, tem um tipo de situação, às vezes, principalmente quando a gente está perante o pior que nós seres humanos somos capazes de fazer, que é essa capacidade que nós temos de infligir sofrimento a outros seres humanos num nível inigualável, que me parece que faz parte, é um dos papéis fundamentais do jornalismo, prestar testemunho para depois contar. E foi um pouco nesse espírito que eu fui. Foi um dia meio... Eu já imaginava, eu não tinha noção muito do quanto que tipo de edição que tinham dado ao vídeo. Eu sabia que ia ser uma coisa de mais de 40 minutos. Foi uma noite ruim, porque eu imaginava o tipo de coisa que eu ia ver, né? Mas a circunstância do convite foi essa. E, Pedro, se possível, né, você poderia relatar um pouco do que você viu nessas filmagens e em que medida, né, assistir essas imagens mudou a sua percepção sobre a guerra? Não, acho que, enfim, começando pela sua segunda pergunta, não muda a minha percepção sobre a guerra. Eu não precisava ter assistido aos filmes tendo lido as reportagens sobre o pogrom do 7 de outubro. Eu acho que, para mim, aquilo já era o suficiente para julgar. Então, ver não muda a minha avaliação concretamente. Agora, e aí eu volto para a questão do testemunho. Quando pessoas
morrem em condições de pavor, numa condição máxima de fragilidade, eu acho que a gente não deve fugir de assistir esse tipo de cena. Desculpa, em geral eu não fico sem palavras. Essencialmente, eu acho que a gente não deve fugir de assistir quando pedem para que a gente assista, em respeito. Pessoas estavam sofrendo profundamente ali. A gente só tem realmente noção emocional, não racional. A gente só tem realmente noção emocional, o tipo de violência a qual nós somos capazes, como espécie, quando a gente tem a coragem de se expor à emoção de estar lá e de ver. As imagens, o que o governo de Israel... E é sempre muito importante ter consciência de que esse é um filme que é editado e portanto, são imagens que são selecionadas e organizadas numa determinada ordem, e foram selecionadas essas imagens e organizadas pelo governo de Israel. Ou seja, isto é um documento também político. É um documento político de defesa ou de argumento em relação à guerra de um determinado governo, que é o gabinete do Bibi Netanyahu. Então, isso não é uma coisa que pode ser esquecida em momento algum. Agora, não esquecendo isso, a gente também não pode ignorar o que as imagens de fato mostram. E o que acontece? Os terroristas do Hamas tinham, a maioria deles, GoPros, aquelas câmeras de ação penduradas na cabeça e em outras partes do corpo. Então, eles filmaram tudo. Além disso, a gente vive num mundo que é inteiramente conectado por smartphones. As pessoas têm, 3/4 da humanidade tem um smartphone. Então, a gente estava num ambiente em que não só terroristas, como também as vítimas desses terroristas tinham telefones celulares. Além disso, nós temos inúmeras câmeras de segurança nas ruas, câmeras de segurança na rave que estava acontecendo, câmeras de segurança nos 2 kibbutzim que foram atacados. Então, o que eles fizeram foi ilustrar alguns desses ataques. E como é que eles ilustravam alguns desses ataques? Mostrando a mesma circunstância, a mesma ação, através de vários pontos de vista. E o filme meio que já constrói isso para você entender como é que esse filme vai ser, na cena inicial, que é uma cena numa estrada. Então, a primeira cena é de um carro, uma câmera de painel de segurança, e carros na Europa, na Rússia, em Israel, habitualmente tem câmeras no painel do carro, né, filmando à frente. E essa câmera de painel é um carro de passeio que está andando cedo de manhã e, de repente, você percebe que o motorista, ou a pessoa que está dirigindo o carro, começa a hesitar no caminho porque vê um aglomerado ali na frente. A câmera não te permite perceber com nitidez, mas a pessoa que estava dirigindo percebia, evidentemente, que tinham terroristas ali na frente. Aí, de repente, você vê, é uma câmera muda, não tem som, você vê os 2 impactos no para-brisas do carro, de tiros, e, de repente, esse carro perde a direção e cruza a estrada e vai bater em um automóvel lá na frente. E corta para uma segunda câmera, que é uma câmera que está com um terrorista que está atirando nesse carro. E aí depois tem uma terceira câmera de alguém que abre a porta e você vê uma moça caída, morta, que era a pessoa que estava dirigindo. Existem 2 cenas em particular que eu considero as cenas mais brutais do filme. Uma cena me tocou particularmente muito forte, porque eu tenho 3 filhos, a mais velha é adulta, mas os mais novos têm 12, 13 anos, e há um pai com meninos, um de 10, outro de uns 13, 14 anos. Os 2 estão em casa ainda, isso é num dos 2 kibbutzim. Eles estão em casa ainda, isso é uma câmera interna da casa que tem num canto, e de repente você vê o pai com esses 2 meninos apavorados, os 3 de cueca ainda, isso era cedo de manhã, tentando sair para ir para alguma coisa no fundo da casa, isso, tipo, saem da casa, vão na direção, no fundo do jardim tem, não sei se é uma garagem, se é um bunker, talvez fosse um bunker, um quarto de proteção que é comum. Eles tentam entrar e, de repente, tem um portão
do qual alguém joga uma granada, essa granada explode. Esse vídeo não tem áudio. Esse vídeo externo não tem áudio. A granada explode e o pai cai morto. E eles conseguem entrar nesse bunker e os dois meninos voltam meio que apavorados para dentro de casa. E na câmera de casa tem áudio. E o menino mais velho senta num sofá de costas para a câmera, a gente vê as costas dele, o menino mais novo está sentado de lado, o menino mais novo está em silêncio, e o menino mais velho só chora. E chora e fica falando, abá, 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 quer dizer, pai, pai, pai. E o menino mais novo, a princípio, parece que ele está em choque e, de repente, saltam pelo portão de onde veio a granada que matou o pai, saltam dois terroristas. E são dois rapazes com submetralhadoras, ambos. Então, um deles entra pela casa de forma meio displicente ali, está na cozinha falando com os meninos, abre a geladeira, não tem água, pega uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, bebe, aí joga de lado, tipo, tá passeando ali por nada. O menino mais velho chorando, o menino mais novo... Aí o cara sai e o menino mais velho, pela primeira vez, olha para o irmão e percebe que o irmão está sangrando. Isso não é nítido para a gente que está assistindo a câmera. Está sangrando. E aí ele pergunta, você consegue ver? E o menino mais novo fala, eu só consigo ver de um olho. Mas você não brinca comigo sobre isso. Você não consegue ver mesmo? E o garoto, eu só consigo ver de um olho. E aí o mais velho olha para o mais novo e fala, eu acho que a gente vai morrer. E há esse instante em que, de repente, eu não sei se eles percebem que tem um vazio, uma circunstância, eles saem fugindo. E a gente não sabe o que acontece com esses dois meninos. Eu perguntei para o adido militar da Embaixada de Israel depois o que tinha acontecido, e a informação que ele tinha é que os dois meninos estavam entre os sequestrados naquele dia. Essa é uma cena que eu assistindo, evidentemente, batendo o fato de que eu me via perfeitamente naquela situação por conta do... quando você é pai, você tem filho, você tem uma noção muito grande da fragilidade, sabe? De filho. E era uma cena que eu não consegui parar de chorar durante a cena toda. As lágrimas simplesmente escorriam. A outra cena muito brutal, eu não sei se esse menino ficou cego, podia ser simplesmente uma circunstância, ele não parecia muito ferido, podia ser simplesmente uma circunstância de, isso já aconteceu com criança minha, de fazer um corte no supercílio e às vezes sangra tanto que é uma área muito irrigada, né? Que você não consegue ver e os meninos estavam num nível de medo, num nível de... A outra cena é um cara caído no chão, ferido, ainda não morto, que um sujeito do Hamas começa a tentar decapitar ele com uma enxada. E não é uma cena de filme. Ali a gente percebe que cortar um pescoço humano não é uma coisa simples, porque o cara bate muito com a ponta afiada da enxada no pescoço do cara para tentar separar o pescoço do... E a impressão é que no início o cara ainda está vivo. Então é um cara que foi assassinado, estando ferido, foi assassinado a enxadadas no pescoço. Essas eu acho que seriam as cenas mais brutais que eu assisti. A marca maior do filme, de todas as cenas que aparecem, são as imagens que as pessoas que estão ali, que estão escondidas em bunkers, que estão escondidas torcendo. Tem muitas imagens assim de pessoas que estão escondidas em lugares e se filmando em silêncio, ou então chegam numa determinada casa e, tipo, se esconde debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, como se... remete muito ao tipo de cena que a gente, às vezes, vê em pesadelo, sabe? Essa coisa da sensação de perseguição, que você se esconde em algum lugar, na torcida de que você não vai ser visto, e você não sabe se você vai ser visto, mas o que marca é fundamentalmente a cara de pânico das pessoas. Medo, mas um medo num nível de uma... A gente olha aquelas caras de medo e a gente sabe exatamente o que aquelas pessoas estão sentindo, mesmo que a gente nunca tenha sido posto numa situação puro pavor, puro terror, como aquelas pessoas estão submetidas. Mas é o tipo do rosto, o tipo da expressão de emoção
que te faz entender com muita clareza por que se usa a palavra terrorismo para designar esse tipo de ação. Eu queria compartilhar uma coisa que, sei lá, é meio difícil não ficar emocionado, não ficar mal, né, ouvindo tudo isso, enfim, mas eu queria compartilhar que esses dias eu me senti atingida pelas técnicas de terror de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes. Desculpa que eu acho que eu também vou me emocionar, né, mas com isso que o Hamas tem feito em relação à família Bibas, que é aquela família das crianças ruivas, que a gente não sabe se eles estão vivos ou não. Supostamente são as duas únicas crianças que continuam em Gaza, né? E o Hamas falou que os 2 filhos e a mãe estão mortos e colocou um vídeo do pai chorando, desesperado, falando que a família está morta e que, na verdade, a gente não sabe. E essa é a essência do terrorismo, né? E foi quando tudo isso estava acontecendo, infelizmente, eu, João, Pedro, a gente não pode se desligar da notícia, né? Tem pessoas que elas têm essa opção. A gente não tem essa opção. Esse é o nosso trabalho. Então, eu tinha que ficar vendo tudo aquilo, tenho que ficar vendo tudo aquilo acontecer para cumprir a função social que o jornalismo se propõe a fazer, e eu me senti dentro desse terror psicológico. Eu passei o dia muito, muito mal e sentindo que a proposta do Hamas estava sendo totalmente cumprida pela forma como eu estava me sentindo, porque eu não sei se eles estão vivos ou não, mas eu sei que a família Bibas virou o maior símbolo dos reféns que foram levados para dentro de Gaza, e o que eles fizeram foi justamente pegar esse símbolo e dar um jeito de usar para fazer essa tortura psicológica, né, com as pessoas. E eu me senti diretamente usada nesse sentido. Enfim, acho que eu queria compartilhar um pouco desse sentimento, porque você falou sobre a essência, né, do terrorismo, e aí já vou engatar aqui uma pergunta, Pedro. A Daniela Kresh, nossa correspondente em Israel, publicou um artigo no site do IB e ela está lá há 20 anos, e ela conta que esse 7 de outubro mudou, de certa forma, o ethos da sociedade israelense, porque antes era muito raro que as pessoas compartilhassem cenas como as que a gente viu no 7 de outubro, justamente para não propagar o terrorismo, mas também em respeito a essas vítimas do terror. Mas depois desse ataque, isso mudou. É como se compartilhar essas imagens fosse um grito desesperado para que o mundo entendesse o que de fato aconteceu no 7 de outubro. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre essas imagens e o negacionismo, às vezes o reducionismo, as teorias conspiratórias das pessoas dizendo que foi Israel que matou os próprios cidadãos e como que você tem visto essas declarações tão infelizes que muitas vezes se espalham pelas redes sociais, especialmente, e infelizmente também por parte do que a gente chama de, aspas aqui, imprensa alternativa, que infelizmente também tem propagado esse tipo de coisa, né? A gente tem que entender o que está acontecendo agora. E esse não é um momento qualquer na história da relação entre israelenses e palestinos. A gente está vivendo um momento em que aconteceu o maior pogrom da história. Nenhum pogrom na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, nenhum pogrom matou 1.200 pessoas. Nenhum pogrom no Oriente Médio matou 1.200 pessoas. Esse foi o maior pogrom da história. Se a gente define pogrom como a ação de um ataque organizado para causar terror numa comunidade judaica com o intuito de expulsá-la de onde vive, e pogrom é isso, esse foi o maior pogrom da história. Agora, essa é a maior mortandade de palestinos desde o início do conflito. A gente não consegue... É impossível descolar. A gente não precisa acreditar nos números do Hamas. A gente não precisa acreditar que são 12 mil mortos agora em 4 de dezembro. Se forem metade disso, ainda assim é a maior ação de mortos civis palestinos desde o início do conflito, desde 1948. Então a gente tem o maior pogrom da história e a maior mortandade de palestinos da história. Isso já torna qualquer avaliação ética e moral desse momento muito difícil. Além disso, a gente vive um momento muito particular do mundo que a gente vive uma circunstância em que as democracias se tribalizaram por cortes identitários. E aí eu não falo apenas da esquerda. Política virou uma coisa de identidade. Então, o seu partido político, o seu grupo político, meio que cola na sua personalidade, na definição de quem você é. E a maneira como você manifesta essa pessoa que você é uma pessoa que usa
tênis All-Star, você é uma pessoa que usa pulseiras de couro no pulso, você é uma pessoa... A gente está com esses vários... Você é uma pessoa que usa um turbante, você é uma pessoa que usa... A gente está com esses vários símbolos que representam a que tribo você pertence dentro da sociedade. E as pessoas se vestem com símbolos das suas tribos, todas as pessoas, todo mundo está fazendo isso. É a camisa da seleção brasileira, sabe? Todo mundo está ostensivamente fazendo a propaganda de que a que grupo pertence o tempo todo. E essa identidade de grupo está diretamente ligada a uma identidade política. Quer dizer, a política deixa o espaço da emoção e da razão e do argumento e do debate em que sempre esteve, e passa a ser definição pessoal. Então, você repete determinadas ideias que você captura via memes, via vídeos, e você compartilha recorrentemente as mesmas explicações, e todos os debates sobre política não são mais debates em que tem pessoas pensando de um lado e de outro e tentando argumentar. São quase que repetições, encenações rituais dos mesmos argumentos. Você bota uma questão qualquer na mesa e você já sabe quais são os argumentos que uma pessoa de esquerda vai apresentar, uma pessoa de direita vai apresentar. Então, quando você começa a codificar essa coisa da política, você começa a jogar tudo em caixinhas. E da maneira como a esquerda determina... A esquerda, a gente está vivendo uma esquerda que, mesmo que os marxistas digam o contrário, é meio que uma esquerda pós-marxista. Quer dizer, a lógica não é mais uma lógica no discurso de esquerda de luta de classes. Tem o patrão, tem o burguês, tem a alta burguesia e tal, com a qual... Não, agora a lógica é uma disputa de identidades. E você tem uma entidade que é o vilão da história, que é o homem branco, e você tem as outras identidades, que é o homem negro, a mulher negra, o homem indígena, a mulher trans, o homem trans, o homem gay, a mulher lésbica, o bi. Você tem esse fragmento de várias possibilidades identitárias de identidades não homem branco. O homem branco, dentro do discurso de esquerda, a ele cabe, se for digno, aceitar o fato de que ele tem privilégios e se calar e ouvir o testemunho das pessoas que têm o lugar de fala das suas diversas identidades. E se não for digno, o que se espera de um homem branco é que vai ignorar isso e aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque isso vira um filtro através do qual você enxerga toda a política. E o judeu foi encaixado no lugar desse homem branco. Por que o judeu foi encaixado no lugar desse homem branco? Primeiro, porque se você está falando dos Askenazim, de fato são brancos. E alguns com olho azul, tal, louros. Só os Askenazim. Mas não importa. Mas segundo, você tem a história de preconceito mais antiga da história, que é a história de uma pessoa que tem controle do dinheiro numa determinada região, e a partir do controle que tem do dinheiro numa determinada região, controla aquelas pessoas todas. Essa é a essência básica do discurso antissemita. Essa história que está no Mercador de Veneza de William Shakespeare. Essa história que era contada nas Inquisições Católicas. Essa história que a polícia czarista pôs nos protocolos dos sábios de Sião. É isso que está no Mein Kampf. Essa história tem a Vera 2.000 anos, entendeu? 1.800 anos, que é contada dessa forma. O judeu tem aquela organização em que, a partir do controle do dinheiro do mundo, controla todas as sociedades secretamente e tudo mais, que é exatamente o lugar desse homem branco que tem todos os poderes. Nesse momento, você tem... Aí eu volto. A realidade, o que é? A realidade é um conflito que é absolutamente trágico para os dois povos envolvidos, e que não devia ser reduzida a nenhum tipo de estereótipo. E, no entanto, você não consegue fazer e organizar nenhum tipo de discurso político que não seja estereotipado. Eu estou falando da esquerda, eu poderia estar falando a mesma coisa da direita, tá? Que é tão estereotipado, tanto só que do outro lado. O ponto fundamental é, como o judeu é percebido como um homem branco, se você é de esquerda, você imediatamente tem que estar do lado dos palestinos, porque eles são marrons. E, portanto, você é anti-Israel. Como o movimento evangélico dentro da direita se colou numa ideia maluca, fantasiada de o que Israel é,
que passa muito por uma leitura que eles fazem da Bíblia, do juízo final, tudo mais, que passa pela reconstrução, pela construção de um terceiro templo, tal, a vinda do anticristo, etc. Como os evangélicos se ligaram à direita, aqui em boa parte do Ocidente, e se colaram em Israel, você tem um corte que virou um corte ideológico. Se você é de esquerda, você é pró-Palestina, se você é de direita, você é pró-Israel. E quando você coloca esse corte em estereótipos rasos, como as pessoas colocam esse negócio, é impossível você entrar e discutir em qualquer nível a complexidade do que está acontecendo. Porque as pessoas são incapazes de perceber o que está acontecendo. E tem um E o que elemento de está... negação da realidade, assim, desculpa cortar, Pedro, só Claro, que eu acho que está em ambos os espectros, né? Tanto na esquerda quanto na direita, quando você fala isso da visão do judeu branco, quanto você, no caso da esquerda, né? De setores da esquerda, quando você tenta mostrar não só a diversidade da sociedade israelense, né? Mas a sociedade do povo judeu, tem esse elemento de negação da realidade, ou que todos que estão ali são agentes de uma conspiração. E na direita, setores da direita, em particular da extrema-direita, esses setores ligados ao setores neopentecostais, quando você fala dos aspectos progressistas da sociedade israelense, também tem essa negação e que é uma falsificação e que nem tudo é assim, né? Então, essa negação da realidade, da complexidade do debate, da complexidade da sociedade, eu vejo que une, em certa medida, os dois espectros, né? não, sim, no sentido de que ambos têm uma visão fantasiosa da coisa, ao ponto de você ter gente com a faixa gays pró-Hamas, né? Você sabe que você seria condenado à morte imediata, né? Por apedrejamento, por lapidação, se você tivesse na faixa de Gaza governada por Hamas. Não, a pessoa não sabe. As pessoas vão lá e gritam Palestine will be free from the river to the sea. Você entende o que é do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo? Você entende que isso aí é um slogan de extermínio da população judaica que mora no Levante? As pessoas negam que isso queira dizer isso. Então, porque a coisa é estereotipada. Agora, existe o que o conflito de fato é. E no momento, esse conflito está num lugar muito perigoso, porque a população israelense está tão ferida que não está conseguindo olhar para Gaza e ver o que está acontecendo em Gaza. E não sou eu que vou me virar e falar que as pessoas não têm o direito de estarem feridas. Mas o Hamas de daqui a 20 anos está sendo construído agora. Tem uma hora que essa guerra perde o sentido, entendeu? Porque a proposta, vamos exterminar a capacidade militar do Hamas. O Hamas é uma ideia e nasce do ódio a judeus, nasce do ódio a Israel e é construído com traumas de infância, com traumas de juventude profundos que inúmeras crianças vão carregar. Então, a tática não funciona. Agora, ao mesmo tempo, não dá para ignorar. Cara, as pessoas... Tem gente que perdeu a família 2 vezes na faixa de Gaza, entendeu? O cara que perdeu filho em ataque israelense 15 anos atrás e perdeu o filho de novo, entendeu? Israel não está conseguindo ver isso. Os palestinos não estão conseguindo ver o lado de Israel. É impossível para esses dois povos, no momento, na dor que estão sentindo, enxergar o que estão fazendo. E a minha sensação é de que, enquanto isso acontece, o que o mundo faz é alimentar o conflito, tornando o conflito uma disputa de quem está certo e quem está errado, estereotipando o conflito. Entendeu? Quanto mais você se vira e fala que Israel está praticando genocídio, mais você alimenta os palestinos. Na sua gana por... eu vou matar aqueles caras. Quanto mais você nega o pogrom e trata violência no nível que o Hamas é capaz de praticar como resistência, mais você alimenta a extrema-direita israelense. Então, estamos num momento muito perigoso dessa história. E um momento muito perigoso em que as conversas que precisam ser tidas não está sendo possível ter as conversas que precisam ser tidas. E isso acontece, inclusive,
com palestinos e judeus na diáspora. Eu vejo nitidamente amigos e conhecidos que são judeus de esquerda, eles estão absolutamente isolados, entendeu? Não tem pontes. O Não que eu tem tenho pontes. repetido é que as pontes Não- elas foram queimadas e dos dois lados, sabe? Mesmo o IB, que institucionalmente sempre teve ótimas relações com vários setores progressistas fora da comunidade judaica, isso está muito difícil. Está muito difícil. E isso é muito triste, né? Você vê as pessoas sendo o que aconteceu com o Dunker, inclusive ele falou no segundo Festival Literário do Museu Judaico sobre isso, né? Que ele foi apontado e acusado entre várias coisas, mas por estar conversando com uma instituição judaica, que ele não deveria ir ao Museu Judaico. E todas essas teorias conspiratórias, já você está conversando com os sionistas financiados pelo Estado de Israel. Sabe, é muito difícil, é realmente muito difícil. Não, essas pontes elas estão sendo completamente queimadas, mas assim, é isso, para dentro também, né? Tem essa coisa de querer apontar o dedo na cara do judeu de esquerda, sabe? Olha aí, porque vocês ficaram falando do golpe do Netanyahu, agora Israel está desunido e eles aproveitaram esse momento. Sim, a culpa é nossa, porque o Hamas fez um ataque terrorista. Então, sim, esse isolacionismo ele é muito concreto, muito real e extremamente perigoso, porque ele não leva a uma solução de forma nenhuma, nem perto disso. Mas olha, deu 4 anos da guerra do Kippur e Menachem Begin e Anwar Sadat estavam apertando as mãos. Eu não tô querendo jogar aqui eu não tô querendo ser ingênuo aqui. A gente está num momento particularmente agora. Haverá uma janela ali na frente. Essa janela aparentemente vai se consolidar em Israel na forma de um futuro gabinete Benny Gantz. E embora estruturalmente o azul e branco, o partido do Benny Gantz, é o sucessor no lugar em que está da política do Mapai, do partido de Davi Ben-Gurion. E esse lugar, embora ele esteja hoje mais ao centro do que à esquerda, dentro da política, dentro do espectro político israelense, na sua oposição à direita, ele no papel de um partido que está em oposição à direita, ele está nesse lugar. A política do Netanyahu, na maneira que ele espalhou os novos assentamentos, ele dificultou o desenho de uma Cisjordânia Palestina. Então, um acordo de paz é mais difícil hoje do que foi com Ehud Olmert, mas não é impossível. Eu acho que, passados 15 anos, 16 anos, desde a última vez de que Israel apresentou aos palestinos uma proposta de criação do Estado palestino, se um novo governo consegue montar um desenho e apresentar um novo líder palestino que suceda Mahmoud Abbas, tem coragem de topar, a gente cria uma situação nova. Eu sei que nesse momento, que é um momento de violência máxima desde a década de 40, porque nem na primeira ou na segunda intifada, nem na Guerra dos 6 Dias, nem no Kippur, nada se compara ao nível de violência para um lado e para o outro que a gente está vivendo agora. Embora na segunda intifada, ao longo dos anos, você tenha tido mais de 1.000 mortos israelenses, e mais ainda palestinos. Só que a violência agora é concentrada em 2 meses. É muito intensa. Às vezes, as coisas se encaixam. O que aconteceu ali, quando Olmert ouviu um não do Abbas, no plano mais ousado que Israel já tinha proposto, o Netanyahu teve um espaço de se virar para a sociedade israelense e falar, tá vendo? Eles não querem a paz. Então, vamos fazer outro tipo de governo. Vamos fazer outro tipo. Vamos isolar os caras, entendeu? Sai de Gaza, cerca Gaza inteira, mantém sob um controle cerrado e em condições de humilhação a autoridade palestina na Cisjordânia, aumenta o número de assentamentos, com isso consolida a extrema-direita
de apoio no seu gabinete sempre muito, num Knesset muito dividido, tudo mais. A gente está naquele momento em que ficou muito claro que essa proposta esquece paz, eles não querem a paz, é segurança máxima, deu mais errado ainda. O que eu estou tentando dizer aqui é, se é possível, e de repente pode ser o Marwar Barghouti, que está preso hoje, ou o irmão dele, e aparece algum líder palestino que, por um lado, tem autoridade. O Barghouti foi o líder da segunda intifada. Por um lado, tem uma autoridade perante os palestinos de eu lutei contra Israel. Por outro, percebe que tem uma oportunidade política ali de ser o fundador do Estado palestino. Precisa ter coragem também, porque isso é abrir mão do direito de retorno, que é uma coisa que a liderança palestina promete aos palestinos há décadas. Pode ser que dessa tragédia surja a oportunidade. O que precisa é um governo israelense com coragem de reapresentar uma proposta de criação do Estado palestino e haver um líder palestino que tenha credibilidade junto aos palestinos, com a coragem de aceitar. Mas a partir daí, o jogo muda, porque aí passa a ser um governo, tem uma sociedade e queremos comida, queremos luz, queremos casa, queremos... Você cobra do seu governo. É o seu governo que não está entregando. A relação muda radicalmente. Eu não estou dizendo que não vai ter preocupação com segurança nos primeiros anos, não estou dizendo... A relação chegou a um fundo de poço tal que você tem duas escolhas. Ou você continua cavando para baixo. Vai ser pior. Porque vai ser pior do que isso. Ou então tenta subir. Pedro, eu queria voltar na questão das imagens e da mídia, enfim. Na cobertura da guerra, né, a gente vê muito o que Israel causa em Gaza, com os bombardeios aéreos, a destruição de casas, de hospitais, a morte de milhares de pessoas, né? Não tem como negar os efeitos dessa contraofensiva israelense e os efeitos humanitários dela, né? É, qual é a relevância da imagem para a formação da opinião pública? Porque hoje você abre o TikTok e você já vê lá influencers ou páginas postando relatos ali de vídeo de destruição, de cadáveres até, inclusive de crianças. Ontem mesmo eu vi no Twitter, né, um debate que tinha e um cara chegou e postou lá uma foto, já apaguei na hora, assim, já saí, de um monte de criança palestina decapitada, né? Como que isso afeta e o impacto da opinião pública por conflito num cenário, igual você falou, é muito difícil os palestinos se solidarizar com os israelenses e vice-versa, porque por conta do trauma e de tudo que eles estão passando, né? Eu acho que você não consegue descolar as imagens desse ritual identitário no qual a política se transformou e dos algoritmos das redes sociais. Se você é identificado como alguém de esquerda, você vai ser apresentado cada vez mais a mais imagens dessas de terror produzidas dentro de Gaza. E assim suas convicções vão sendo reforçadas porque você não vê imagens do outro lado. O algoritmo não te mostra aquilo que você não está procurando. O algoritmo te mostra mais aquilo que você já está defendendo, que você já está falando. Então, a característica fundamental, e isso se torna um reforço de propaganda política, você só é apresentado a imagens que confirmam aquilo no que você já acredita. E você é apresentado, e quanto mais você vê esse tipo de imagem, mais imagens aparecem para você. Então você é emocionalmente ativado por aquelas imagens e por aquela emoção e convocado a demonstrar revolta o tempo todo. Porque aí entra, como é que é a lógica da rede social? A rede social é uma gaiola onde está o ratinho e você tem um botão que dá choque elétrico e outro botão que dá queijo. E com o passar do tempo, você aprende que se você apertar no botão que dá queijo, você ganha prêmio. Se você apertar no botão que toma choque elétrico, você vai ter uma experiência desagradável. O que é isso? Se você defende dentro do seu ambiente, do ambiente que você circula nas redes sociais, uma opinião que é impopular entre os seus, você vai tomar uma cancelada. Se, no entanto, você defende aquilo em que as pessoas já esperam ouvir e já estão falando, você vai levar vários likes. Se você for particularmente feliz
no teatro que você fizer no seu vídeo, nas palavras que você usar num texto, você vai ter muitos retweets, muitos reposts, que é a premiação da rede social. Então, todo mundo está nesse ciclo. Todo mundo está nesse ciclo. Então, você entra ali no ambiente, não importa se é Instagram, se é TikTok, se é Twitter, agora X, né? Não importa qual é a rede. Você está ali, você é uma pessoa de esquerda, você está recebendo um monte de imagens de Gaza o tempo todo. E você está sendo convidado a reagir a essas imagens o tempo todo. Quanto mais você reage a essas imagens com indignação, furioso com Israel, condenando o demônio sionista, dizendo que sionismo é igual a nazismo, quanto mais enfático você for, maior a quantidade de likes que você ganha, maior a quantidade de reposts, retweets, o que for, você ganha. Agora, veja, rigorosamente a mesma coisa acontece do outro lado. Se você é uma pessoa pró-Israel, você dificilmente vai ser exposto a imagens, ao número de imagens de Gaza que as pessoas que são pró-Palestina, como se fossem clubes de futebol, estão sendo apresentadas. E é o mesmo circuito. E tem aqueles movimentos que são os movimentos de coragem máxima, né? Que é você ir naquele influenciador do outro lado e comentar, xingar a pessoa, puxar um cancelamento contra aquela pessoa, tudo mais. Sempre que você faz isso, tipo, você vai lá no outro lado e bota o dedo na frente do outro lado, mais uma torrente de likes você ganha, mais uma torrente de respostas ao seu comentário você ganha. Se você puxa um cancelamento, você meio que... no fim das contas, é uma coisa de... É uma máquina que alimenta a polarização e que só pede uma coisa de você. Só pede de você que você tenha um lado claro e jamais busque o diálogo. Você é incentivado a exacerbar a polarização, a estar de um lado muito claro, a não ceder em momento algum. Porque no momento que você apresentar um porém, mas veja só, naquele momento você começa a apanhar. Naquele momento você começa a ser ofendido, a ser xingado, enfim. Quer dizer, no fim das contas, a gente está falando um jogo que eu sei que você me perguntou das imagens, mas o problema é que a questão não são as imagens. A questão é o espaço no qual aquelas imagens circulam, que é um espaço que está te convidando a reagir, ser premiado ou apanhar. Você não é convidado a ser indiferente. Tem uma coisa aí de uma moeda de valoração social que vem com as redes sociais, que é a premiação que você tem o tempo todo. Então, a gente está no meio de um conflito carniceiro, e nessa circunstância desse conflito carniceiro em que o potencial de aumentar o terror só aumenta, em que o potencial de aumentar o número de mortes só aumenta, em que o potencial de transformar a vida de centenas de milhares, de milhões de famílias em uma vida difícil, intranquila, de ambos os lados, tá? As pessoas são convidadas, em essência, a jogar mais fogo naquela fogueira, a incentivar o ódio ao outro lado o tempo todo. É a pior ferramenta de comunicação para se ter, é o pior ambiente para se ter o debate público que poderia haver numa circunstância como essa. E, no entanto, é como o debate público se dá hoje. Acho que falamos muito, né, Pedro? Acho que foi realmente muito importante te ouvir sobre essa perspectiva de estar exposto ao mais duro da realidade, né? As imagens mais duras que a realidade é capaz de produzir e não estar radicalizado. Eu acho que essa é uma lição fundamental para a gente, para todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que bastante gente possa ouvir tudo isso que eu e o João pudemos escutar agora aqui com você. E, mais uma vez, queria agradecer pelo seu tempo, por ter compartilhado com a gente as suas percepções, os seus relatos. E é isso, agradecer pela escuta também em relação a gente. E volte sempre, foi um prazer te receber aqui no Eu Com Isso. Muito obrigado, gente. Boa sorte aí.
Pedro, muito obrigado. Prazer estar aqui te ouvindo. É importante que essa mensagem, esse relato aí, atinja as pessoas e que, enfim, né, no momento de tanta negação, possa ouvir o que aconteceu e refletir sobre isso, né? Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. Aproveitando para agradecer quem mandou e-mail sobre o episódio da última semana. Vamos responder todos com calma. E se você ouve a gente pelo Spotify, não esquece de seguir o podcast e deixar 5 estrelas. Muito obrigada e até a próxima.